Olá a todos, eu me chamo Laura Matiderin, sou da turma 002 e hoje apresento a vocês o trabalho intitulado Socialização e Distinção Social da cadeira de Esporte, Cultura e Sociedade. Pois então, as categorias selecionadas pelo professor, ali pelo sorteio que eu vou apresentar para vocês, são as categorias então de socialização e distinção social, conforme já comentei anteriormente. Então, antes de explicar as categorias em si, explico um pouquinho dos principais autores que falam sobre essas categorias. Émile Durkheim, o sociólogo e filósofo francês, um dos pais da filosofia. Tamara Grigorowicz, esse nome inclusive é difícil de pronunciar, uma socióloga brasileira. Eu não consegui encontrar ali a data de nascimento dela, mas encontrei uma das obras que ela fez, que é essa obra que eu coloquei aí na imagem, Jogo, Mimese e Socialização. Jay Cochley, então um sociólogo norte-americano, nascido em 1944, e Pierre Bourdieu, sociólogo francês, nascido na década de 30. Então, o processo de socialização é um processo de educar ou instruir as gerações mais novas, principalmente os adultos, em relação às crianças, a conviver socialmente. Esse é um conceito que acabou sofrendo uma série de modificações com o passar dos anos. Hoje em dia, a gente utiliza a palavra socializar para encontros entre amigos, para encontrar pessoas, e não propriamente para atribuir algum conhecimento, para ensinar alguma coisa. Muito embora sempre que nós estamos com pessoas, a gente acaba adquirindo algum conhecimento ou produzindo alguma forma de conhecimento. Então, o sociólogo e filósofo Émile Durkheim, conforme eu já havia comentado com vocês, ele afirmava que, então, para aprender a viver em sociedade, as crianças precisariam aprender a se comportar para além das necessidades individuais, como ele deu um exemplo no estudo sobre estudo de matemática. Então, essa é uma necessidade muito individual da criança. Mas as crianças deveriam, então, pensar, por exemplo, no coletivo, muito mais no coletivo e menos no individual. E ele afirmava que a única ferramenta, então, seria a educação escolar, respeitar, então, tradições, crenças e moral. Isso muito mais fácil em uma década que tinha menos liberdade, conforme eu vou falar mais adiante. A Tamara Grigorowicz também fala um pouquinho sobre socialização, mas ela afirma que a socialização ela passa por diferentes processos, não apenas na educação escolar. Então, as crianças, entre si, entre familiares, entre demais pessoas da sociedade, acabam tendo esse processo de socialização também. E as ações não precisam ser organizadas, conforme uma educação escolar. As ações dinâmicas, elas acabam sendo também interações sociais, e elas acontecem em todas as etapas da vida, não só na infância, na adolescência, na vida adulta e na velhice. Então, Durkheim, ele sabia que apenas um sistema educacional ele não poderia suprir todas as demandas da socialização, porque há diferentes períodos históricos e perspectivas específicas sobre regras para cada geração. Então, tendo períodos históricos diferentes e regras mudando, não tem como tu construir um sistema educacional que consiga suprir todas essas necessidades para que realmente tenha uma socialização, digamos, adequada do ponto de vista de Durkheim. Então, antigamente, os laços de confiança com as pessoas da sua própria convivência faziam com que as sociedades tivessem mais união, afirma Durkheim, e, portanto, identificação de valores e tradições comuns. Conforme já comentei, a questão das liberdades, antigamente não se tinha tantas liberdades, ou pelo menos na maioria das civilizações, e isso fez com que as pessoas ficassem muito atreladas a essas tradições e a esses valores. Mas atualmente há mais consciência individual, e tendo mais consciência individual, acaba gerando uma predominância sobre a consciência coletiva. Então, a socialização e o esporte, há uma ênfase sempre com relação a crianças e jovens, na socialização e no esporte, mas pode haver com pessoas de qualquer idade, porque o esporte não tem idade. A socialização também no esporte prevê valores como disciplina, trabalho em equipe, respeito às regras e ao próximo, muito embora isso não seja uma verdade absoluta, conforme eu vou falar mais adiante também. E crianças carentes, que com poucos recursos, e o sucesso dos projetos esportivos, tem muito aquela frase de que as crianças carentes não têm oportunidade na educação, então tu acaba levando elas ao esporte, que não deixa de ser uma forma de educação também. Há muitos casos, realmente, de crianças carentes que acabam tendo
sucesso na vida futura por serem esportistas, mas isso acaba não sendo uma regra, e sim uma exceção, pelo menos na minha opinião. Então, o esporte de desenvolvimento pessoal e social, o esporte não é uma incorporação imediata. Fazer esporte não vai fazer com que as interações sociais sejam diretas e afete diretamente na tua qualidade de vida e automaticamente nos teus valores, na tua construção como pessoa e como pessoa dentro de uma sociedade. Existem muitos confrontos, nem tudo é aceito, então há muita resistência em se trabalhar em equipe, há pessoas que não escutam o técnico, que desrespeitam as regras. Então, o esporte em si não é um gerador de respeito desses valores que a gente tinha comentado. Os esportistas têm problemas em outras esferas sociais também, então muitas vezes a gente acaba vendo notícias de que eles dirigem embriagados, brigam com a família, têm filhos indesejados, acabam presos por outros motivos que não o próprio esporte. Então, o esporte diretamente não influencia no desenvolvimento pessoal e social, pelo menos não é a única forma de influência. Então, esporte e socialização indesejada, como eu estava comentando, existem valores negativos no esporte também, que privilegiam o individualismo, o culto ao corpo, a vitória a qualquer custo, né? A exclusão e seleção dos mais habilidosos, então a exclusão das pessoas que não têm habilidade, isso acaba não ajudando no processo de socialização dos jovens, se formos pensar numa iniciação esportiva, em âmbito mais escolar. E também depende de como é trabalhado, por quem é trabalhado, que metodologia é utilizada, onde é utilizado. O esporte em si não é a única ferramenta de trazer a educação, vai depender de nós, professores de educação física, treinadores, profissionais da área, né, do movimento humano, e vai depender da metodologia que nós utilizamos, da forma que nós abordamos as matérias, abordamos as pessoas, onde nós estamos abordando as pessoas também. E a distinção social, então, é um processo pelo qual, então, há uma preferência de prática de determinados esportes em detrimento de outros, podendo ser por uma série de razões, então, possibilidade de acesso, recomendação médica, gosto pessoal, canais de televisão, amigos, tradição na família, uma série de razões. Então, as condicionantes, as práticas esportivas, os esportes de inverno, os Jogos Olímpicos ali, por exemplo, no Brasil, que não tem uma capacidade climática e geográfica favorável, vai fazer com que poucos praticantes brasileiros acabem competindo nesses jogos, justamente por conta do que eu acabei de comentar. Financeiramente viáveis também, porque para que público as práticas que exigem equipamentos, aluguel de espaços ou pagamento de mensalidade são financeiramente viáveis? Não são para todas as pessoas, né? Algumas pessoas não têm acesso por uma série de razões, e muitas vezes razões econômicas. E Pierre de Bourdieu, né, ele afirmava que então a arte, a alimentação, as roupas, a música, o esporte, tudo isso reflete os estilos de vida condizentes com as condições financeiras e a apropriação cultural das pessoas. Então, ele falava, que, em outras palavras, que o pobre teria mais afeição a esportes corpo a corpo, né, MMA, lutas, futebol, enquanto o rico teria uma tendência à distância, esportes como golfe, tênis, esporte de rede divisória. Então, a importância da distinção social na educação física, por que é importante o profissional da educação física trabalhar com a distinção social e entendê-la? Porque há uma necessidade de diversificação de modalidades esportivas, né? A cultura esportiva por inúmeras oportunidades, dar aos alunos inúmeras oportunidades para que eles conheçam diferentes esportes e possam se desenvolver em diferentes áreas do desenvolvimento motor. Segundo motivo também pelo que no começo da infância os pais costumam priorizar, né, modalidades conhecidas por eles e restringe o repertório motor das crianças ou dos adolescentes. E o terceiro motivo seria o preconceito, né, na prática de algumas modalidades esportivas, às vezes por pessoas com maiores condições financeiras não querendo corpo a corpo, como já comentei anteriormente, ou pessoas que tenham poucas condições financeiras não se sentirem à vontade para participar de esportes que não tenham condições de arcar com equipamentos e demais custos. Então, algumas perguntas e questionamentos. Esporte e socialização, se pesquisados na internet, levam a aspectos majoritariamente positivos ou negativos, né? Quando eu pesquisei, eu acabei achando muito mais aspectos positivos de questão de inovação social, empreendedorismo social, trazendo oportunidades às pessoas, muito embora essas oportunidades eu acho que não abarquem todas as pessoas que realmente precisam. O esporte é bom porque tira os jovens das drogas. Será que essa relação ocorre de forma simples e direta? Como eu já comentei na apresentação, não ocorre de forma simples ou direta. Existem muitos fatores aí que acabam prejudicando ou auxiliando
digamos, o desenvolvimento social e a melhora da condição de vida dessa pessoa. E seria possível uma pessoa se envolver em uma modalidade esportiva sem conhecê-la ou entendê-la e sem nunca tê-la assistido ou praticado? Muito difícil, né? Nós temos influência da família, nós temos influência dos amigos, dos veículos de comunicação, uma série de quesitos aí que fazem com que nós pratiquemos ou não determinada modalidade esportiva. Sem conhecer um esporte, raramente nós vamos querer praticá-lo. E aqui alguns estudos, então, eu pesquisei um estudo que falava sobre os enfoques contemporâneos, né, ali são os organizadores do evento, e aí dentro desse estudo tinha um artigo bem interessante que falava sobre o capital físico como signo de distinção no esporte, pelo que comentamos. Quanto mais ricas são as pessoas, via de regra, mais luxos elas têm em escolher determinadas modalidades esportivas, como o Pierre Bourdieu também afirmava. E a prática esportiva e a socialização, então, um estudo sobre os processos de socialização a partir do futsal feminino no município de Sumé, que faz uma comparação entre o futsal masculino e feminino, o preconceito que se tinha e as condições das atletas que praticavam a modalidade antigamente e agora, que mudou radicalmente o conceito do futsal mudou e a contextualização, as pessoas mudaram e o período histórico mudou também. Então, são dois estudos interessantes que unem essas questões, né, então, de distinção e de socialização. E aqui finalizo a minha apresentação, agradecendo a todos e fico à disposição para responder eventuais dúvidas.